As pessoas não querem saber de cemitério, né? Cemitério não faz mais parte do cotidiano das pessoas. As pessoas querem simplificar esse sentido da morte. Não quer mais lembrar disso, não quer ter essa necessidade, o medo de estar no cemitério, o medo de ir para o cemitério. Não faz mais parte da vida da pessoa contemporânea e moderna. O cemitério está num tal abandono que cai uma árvore, derruba o túmulo, ele simplesmente derruba o resto e passa um cimento em cima. Túmulos de mármore, sendo colocado tudo como entulho. As famílias são responsáveis por esses túmulos. Elas deveriam estar vindo aqui, colaborando, limpando, restaurando, porque aí fica muito mais fácil para a municipalidade. Essa interface entre família e Estado não ocorre. O Estado também não faz a parte dele na hora de uma fiscalização, por exemplo, como esses N roubos, furtos que a gente vê, vandalismo dentro do cemitério. Então a manutenção, ela é realmente um sério problema, porque nós não teremos essas obras nos próximos 20 anos. No Cemitério da Saudade hoje existem 35.600 e poucas sepulturas. Campinas, nesse aspecto, é uma cidade abençoada, que tem o maior número de túmulos de mármore, apesar de muitos ladrões irem lá e roubar, né? A preservação passa pelo conhecimento. Se você não conhece, você não preserva. Então é uma luta para que a gente consiga trazer grupos de estudantes dentro do cemitério, para que eles olhem, né, a arte como algo necessário, como um diálogo necessário. Esses cemitérios mais antigos, do fim do século XIX, começo do XX, têm essas esculturas que foram feitas por marmoristas ou por escultores famosos, né? E eles têm um estilo próprio de fazer essas esculturas, que não só é em função do escultor, como também em função de quem, vamos dizer, contrata, né? Então, essa arte é uma arte muito peculiar. Esses túmulos são verdadeiras obras de arte. Eles utilizavam mármore de Carrara. E todas as figuras são renascentistas. Há um desenvolvimento da perspectiva, o pináculo é realmente excepcional, há o predomínio das linhas verticais, mas naquela época, é uma época de esplendor da economia paulista, e principalmente de Campinas, né? Refletindo as conquistas do incontestável progresso campineiro, os bairros residenciais vão se desdobrando, dotados das mais requintadas exigências do conforto moderno. O desenvolvimento das ferrovias, da imigração, por exemplo, dos rendimentos do café, tudo isso fez com que surgisse o quê? Uma burguesia, uma classe dominante. E essa classe dominante fazia o quê? Grandes túmulos, investiam em grandes túmulos, importavam mármore de Carrara da Itália que vinha aqui para Campinas. A pessoa falecida, ela já providenciava, ela já deixava em testamento o dinheiro para construir o seu túmulo, de preocupação de que os filhos não gastassem com isso. O auge realmente dos cemitérios foi nos anos 20, nos anos 10, nos anos 20, com esses escultores italianos que tinham vindo a Campinas. Esses escultores, eles vieram para Campinas a convite dos barões, porque Campinas sempre foi rica, sempre foi rica. Campinas era a cidade mais rica do estado de São Paulo inteirinho. Das mais importantes cidades paulistas, berço de homens ilustres, repositório das mais puras tradições republicanas e encanto forasteiro com a sua agradável disposição topográfica e amenidade do clima. Campinas tinha o maior número de fazendas de café, o maior número de escravos e o maior número de barões. E eles que chamaram, quando eles perceberam que na Europa estava tendo essa arte tumular,
eles quiseram acompanhar, porque eles trouxeram tudo para Campinas. Esses artistas, quando vinham a Campinas, tinham recebido uma bagagem cultural, artística muito grande na Itália. Eles frequentavam a escola de Pietrasanta, de Carrara, a escola de Armini. Todos eles tinham uma bagagem. Ele apresentava o trabalho, o cara dizia assim, pô, seu Puchete, parece que o senhor viu o que eu estava pensando, não é possível uma coisa tão... Ele não perdia um serviço. Vocês não podem imaginar uma obra dessa como era feita. Não existia ferramenta com diamante, que tem um poder de corte grande. Era tudo na talhadeira, na broca de ferro. Existia uma ferramenta de escultor que era violino. O que era o violino? Ele punha uma broca enrolada num barbante e um arco. Ele puxava o arco e aquilo ia virando, fazendo os furos para dar as profundidades, para depois tirar com a talhadeira e esculpir. Assim que o escultor segurava o violino e um expert puxava a cordinha. Se essa pessoa tremesse ou fizesse alguma coisa, a escultura estava perdida. Ela chama-se violino porque ela tem o som do violino quando cortava o mármore. Os trabalhos de cemitério, geralmente, era o ano inteiro e entregava no finado, você entende? Você contratava bem antes, né, do finados, para entregar no finados. Trabalhar o mármore era muito difícil, né? Uma coisa muito difícil. Na Segunda Guerra, não tinha mais como importar o mármore, aí mudou para granito e bronze. Houve um certo momento bacana, isso nós pegamos aqui. Essas pessoas mais proeminentes, mais ricas, quando o camarada morria, mandava tirar uma máscara de cera. Isso já era para baratear a coisa. Do cadáver, passava a vaselina, punha uma cera, tirava, fundia aquilo de cimento. Isso nós fizemos muito. O nego fazia, trazia aqui para ser fundido. O rosto do falecido chama máscara mortuária. É um negócio bacana aquilo. Ela é com cera, porque vocês imaginam a dificuldade de você esculpir um rosto como fosse retrato. Campinas fala escultura, fala Lélio Colucini. Colucini é mais uma arte moderna, não é mais renascentista. É uma arte moderna, de linhas funcionais, tanto do Marcelino como do Colucini. Os dois não têm nada a ver com os antigos, Zaratini, Puccetti, Tomagnini, nada disso. Eles têm uma arte tumular totalmente diferente. Nós temos, dentro do Cemitério da Saudade, mais de 60 obras do Lélio. É o maior portfólio das obras, estão dentro do Cemitério da Saudade, que abraçam vários estilos que o escultor experimentou no decorrer da vida. Ele está no panteão dos maiores escultores da nação, mas ele não é cultuado e nem festejado porque as pessoas não conhecem. Quando eu ia em Campinas, nosso passeio principal era lá no Cemitério das Saudades, que tinha muita obra de arte dele. Porque meu avô, o pai dele, tinha uma marmoraria. Então, quando encomendavam aquelas peças de mármore para seus túmulos, e encomendavam para o meu avô o mármore e para o meu pai as esculturas. Meu pai que fez essa peça, do Lélio Colucini, e é bem simples, porque é um coração e ele transformou num casal se beijando. Ele tem túmulos que ele fez de
mármore, mas ele tem uma grande maioria de bronze e granito. Vinha uma ideia para ele fazia assim um croquisinho rápido, depois ele desenvolvia no desenho e aí fazia a obra. Ele fazia em argila, né? Que é o que a gente inicia na argila e depois manda fundir. A paixão pela arte para o meu pai estava em primeiro lugar, né? Ele passava horas e horas no seu ateliê. A expressão de uma mãe sustentando o filho que está morto. Todo escultor, quando ele está fazendo uma peça grande, que a peça grande é uma peça demorada, ele não faz isso de uma hora para outra, você entende? Isso leva muito tempo, até às vezes meses até, né? Mas acontece o seguinte, em momentos que ele fica cansado, ele tem que se distrair, ele faz isso. Essas peças pequenas são feitas assim. Esse aí é o Cristo batendo na porta. A maioria das pessoas que moram em Campinas, mesmo os campineiros, eles não conhecem a história, não sabem como o cemitério chegou lá. E até o século XIX, as pessoas eram enterradas dentro das igrejas. Então, os mortos, vamos dizer, pertenciam à igreja. E no Brasil havia um predomínio da Igreja Católica. De uma maneira geral, eles eram enterrados nas igrejas católicas. É a Primeira República que determina, então, que tem que se criar cemitérios secularizados, que é esses cemitérios que você enterra todas as pessoas, independente da religião. Barreto Lema, quando chegou a Campinas, em 1739, que era um povoado, Campinas do Mato Grosso, porque aqui havia muita floresta, Mato Grosso, e as pessoas eram enterradas em Jundiaí. Aí o povoado cresceu, tornou-se vila em 1797, aí eles começaram a construir os primeiros cemitérios. Por exemplo, o cemitério público, que era o da estação, onde está a estação ferroviária hoje, da Paulista, Mogiana. Depois, na região do Fundão, eles começaram a construir os cemitérios dos protestantes e o cemitério da Irmandade, que depois virou o quê? Cemitério da Saudade. No tempo da febre amarela, a coisa era assim, assustadora, morria 500, 400, era um negócio sério. E, nesse momento, houve a necessidade em Campinas de se construir um cemitério. Então, esse cemitério da Saudade era uma coisa monumental, enorme, na extensão territorial. Depois tinha o bonde, eles fizeram o bonde para levar as pessoas para lá. Então a cidade foi se achegando próximo ao cemitério, porque a cidade foi crescendo. De tanto medo que eles tinham, que eles iam levando o cemitério cada vez para mais longe, para mais longe, para mais longe, onde não tinha ninguém, não tinha gente. Hoje o cemitério praticamente está no centro da cidade. O cemitério da Saudade, ou antigo cemitério do Fundão, ele é composto, basicamente, um portal para uma grande avenida. Os cemitérios ficam repartidos por essa grande avenida. Ela é composta de palmeiras imperiais, uma capela central e composta de vários monumentos fúnebres, né? A arte tumular, as esculturas, todas em mármore, elas estão na primeira parte do cemitério, que são os cemitérios particulares. Eles estão dentro do cemitério municipal hoje, mas eles são particulares. E o cemitério municipal propriamente dito é a partir da capela do Ferreira Penteado. O que chama mais atenção dos monumentos assim, é o cemitério do Santíssimo, que parece uma caverna de estalagmite. Ela vai com tumbas na vertical, é onde a gente está, né, nesse conjunto, de mármore Carrara. E a avenida também, ela tem um conjunto de monumentos
de barões, de condes, de marqueses. Toda a nobiliarquia campineira está distribuída nessa avenida de entrada, o que eu considero para a Cidade dos Vivos uma espécie de Avenida Francisco Glicério. A mesma diferença que você percebia no primeiro cemitério, que foi a igreja, a diferença, os pobres eram enterrados fora do átrio da igreja, os abastados dentro da igreja. O cemitério é a mesma coisa. Os que tinham dinheiro e os que têm, os túmulos são mais vistosos. A desigualdade tem muita lá dentro. Eu achei que era boa ideia matar aula. Como eu morava próximo do Cemitério da Saudade, eu estudava de manhã, então não era nada que me causasse impacto vir no cemitério. Comecei a andar aqui, comecei a descobrir as obras, eu nunca tinha visto escultura fisicamente, pessoalmente, tinha visto em livros só. Comecei a ver diferenças entre as esculturas, diferenças entre estilos. Eu não sabia o nome disso, mas eu via. Eu comecei a gostar disso. Eu pegava os cadernos, eu estava com todo o material escolar, e eu fazia desenho das esculturas. Eu copiava. Foram descobertas. Descobri que isso podia ser algo que eu podia ter como profissão no futuro. O cemitério é um conjunto de história acumulado e sobreposto. É o local que reflete toda a história de uma cidade, o comportamento, a sociedade. É um espectro dessa cidade dos vivos. Ele cola todo esse passado. Ele é um reflexo desse próprio presente. Ele é o depositário de toda uma memória de uma civilização. E os cemitérios, eles eram espaços de convivência no passado. As pessoas faziam piquenique dentro do cemitério. O cemitério era um local para você ver e ser visto. Uma mulher que ficava viúva, ela podia frequentar durante o primeiro ano 2 lugares apenas, que era a missa e era o cemitério. Existe uma grande diferença entre a morte e a vida no período romântico, até o final do século XIX e começo do XX. O que era tabu antigamente era a vida. Como é nascer? Nascer é um grande mistério, principalmente para as crianças. Agora, a morte não. A morte era uma coisa habitual, era uma situação doméstica. Ela ocorria com uma certa frequência. O doente, né, ou o ente querido, ele morria em casa, morria na cama, do seu próprio quarto. E aí todos iam para o quarto. Havia despedida, né? E até a criança. A criança via a morte de frente. Eles faziam foto das pessoas nos túmulos. Tinha fotógrafo para fotografar o defunto no caixão. Antes de sair o cortejo, fotografava. Se era criança, a mãe colocava bonequinha de pano junto com a criança, punha o irmão vivo do lado para tirar uma fotografia junto com a irmã que estava no caixão. Então eles tinham assim, não vou dizer assim uma coisa, parece uma coisa mórbida, né? Mas não chega a tanto, né? Porque eles faziam tudo dentro do que era bonito. Depois eles eram velados dentro de casa, sobre a mesa, né? A mesa de jantar, a mesa que come, o que se inverte totalmente após as grandes guerras. A morte vira um tabu, no sentido de que as pessoas não morrem mais em casa. A sociedade contemporânea deixa o ritual da morte de lado, né? Isso é muito sério, porque se você não elabora a dor, o sofrimento da perda de um parente de um jeito, você vai depois elaborar de outro. Hoje existe uma cultura de que você tem que ser feliz 24 horas por dia. E a morte não é alegria 24 horas por dia, concorda? Então você tem que elaborar essa dor e hoje em dia a sociedade não deixa.
É muito comum. Não, vamos fazer tudo rapidinho, vamos acabar logo com isso, tá bom? Depois, mais adiante, esses familiares acabam ficando doentes, porque não elaboraram a morte, não expressaram aquela dor que eles sentiram, entendeu? A gente está em pleno horário do cemitério, não tem ninguém. Para uma cidade desse tamanho, agora você imagina esse cemitério há uns 50 anos atrás. Deve ser uma loucura. Todo mundo frequentando. A arte tumular era importante no processo do luto porque, como eles achavam, tinham certeza absoluta que do outro lado tinha uma outra vida, essa vida tinha que ter uma moradia, então essa arte tumular enfeitava o luto deles. Eles ficavam de preto, a viúva ficava de preto 30 dias, mas ela ia lá. Aquilo dava uma alegria para ela, porque ela tinha certeza que aquele anjo que estava em cima do túmulo do marido, ou da filha, ou de quem fosse, era um anjo significando que ela estava no paraíso. Então aquilo era um alento para o luto dela. O auge desse tipo de cemitério, com esse tipo de escultura, umas mais suntuosas, outras menos suntuosas, vai até 1930. Depois, existe uma outra maneira de pensar a morte. Os túmulos passam a ser bem simples. Começa a surgir o cemitério parque, e aí o cemitério parque não mais investe na escultura. Existe também uma crise do material e crise na profissão do artesão. Tudo isso contribui para ir mudando aos poucos. Hoje você vê o túmulo é uma laje e a parte importante são os carneiros. Está embaixo que é onde você vai enterrar. Hoje não tem mais assim projeto de um túmulo. Arte tumular acho que ninguém mais faz, porque é um absurdo de caro você fazer um túmulo de granito hoje. Para você fazer, o da minha mãe está quebrada, da família da minha mãe, a gente foi ver, o cara pediu 50 mil reais para arrumar o granito. Essa, vamos dizer, evolução artística, entre aspas, foi sendo engolido pela solução arquitetônica para conseguir suprir o movimento funerário. A arte tumular, no sentido de escultura, acabou. Hoje, aqui agora, ninguém mais faz e coloca. Hoje, aqui agora. Então, você estuda com aquilo que já tem. Qual é a intenção que você tem quando você faz um túmulo da sua família? É perpetuar a memória da tua família. Hoje a coisa chegou num estágio tal que é uma plaquinha de bronze que geralmente é roubada com o nome num jardim, numa grama, que ninguém amanhã vai saber mais de quem é que está enterrado lá, porque o destino é esse. Eu vou virar uma plaquinha, né? Como todos nós. Graças a Deus também, porque de vez em quando precisa limpar isso aqui, né? O que tem, tem. O que não tem, possivelmente não será feito mais. Você não tem mais espaço público para isso, né? Espaços particulares ficam muito caros. E eu acho que a sociedade vai repensando o modo de dar um destino para os despojos. Está todo mundo optando pela cremação mais fácil, né? E está ficando cada vez mais barato. Eu, particularmente, tenho dificuldade, porque aí, quando você lembra da pessoa, você não tem aonde ir para prestar uma homenagem àquela pessoa, né? Porque joga cinza, né? No mar, na árvore, sei lá onde. Então, eu acho que aí é um princípio de perda de memória, sim. Isso aqui é uma herança.
É uma herança que o passado nos colocou. Então a gente agora é responsável por essa herança. Será que a gente vai conseguir deixar para os próximos? E em que estado?